Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para falar sobre as 5 melhores histórias de Zagor que eu já li. Quem já é inscrito no canal há mais tempo já viu que eu postei 2 vídeos nesse mesmo modelo há um tempo atrás. Um falando sobre as 5 melhores histórias de Tex que eu já li e o outro falando sobre as 5 melhores histórias de Mágico Vento. Então, se vocês não viram esses vídeos, eu vou estar deixando aqui na descrição, certo? Depois, se vocês quiserem, vocês podem estar assistindo lá. E eu resolvi fazer agora sobre Zagor, porque pra mim Tex, Mágico Vento e Zagor são os melhores personagens de faroeste, de quadrinhos de faroeste. Você pode estar se perguntando se eu vou fazer um modelo de vídeo parecido sobre Ken Parker, Jonah Rex, Chacal, Blueberry, que são outros personagens de quadrinhos de faroeste. E a resposta é não, eu não vou estar fazendo sobre esses outros personagens. Até porque alguns deles eu nunca li e outros eu li pouco, ou seja, não tenho conhecimento nem propriedade para falar. E sobre Zagor, esse sim eu já li várias aventuras, vários quadrinhos e acreditem, foi muito difícil fazer esse vídeo, essa seleção de apenas 5 quadrinhos, né? Mas eu acredito que esses são os 5 quadrinhos que eu mais gostei, as 5 melhores histórias que eu li até hoje. Então vamos lá falar sobre cada um desses quadrinhos. Em quinto lugar eu coloco essa revista aqui, Zagor número 49 pela Record, A Cidade sobre o Mundo. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês e comentar um pouco da história desse quadrinho. Nessa história, Zagor e Chico, por acidente, eles descobrem uma civilização misteriosa que vivia em um reino acima das nuvens, no topo de uma gigantesca montanha. Esse reino ele era habitado por pessoas pacíficas, mas misteriosamente começam a aparecer diversos monstros, diversas criaturas, causando medo e pânico a todos. Cabe então a Zagor e Chico investigar a origem desses monstros e ajudar os habitantes desse reino a se livrar dessa terrível ameaça. É uma história muito bacana, muito divertida, repleta de ação e de elementos místicos, né, de muita fantasia, monstros mirabolantes, uma cidade acima do céu. É um quadrinho muito bacana, é uma aventura realmente fantástica do Zagor. Deixa eu separar ele aqui. Em quarto lugar eu coloco essa revista aqui, Zagor número 2, publicada pela Record, com a história O Lobo Solitário. Essa história aqui eu já tinha lido ela mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, na época do PDF, na época que eu lia HQs por scans no computador, e é uma história que me marcou, eu gosto pra caramba dela. Falando aqui um pouco sobre a história, nessa aventura o Zagor ele conhece 2 pessoas misteriosas que se odeiam ao extremo. O primeiro é o índio Lobo Solitário, que ele é um índio feroz que aparentemente odeia todos os homens brancos e vaga sem rumo. E o segundo homem que Zagor conhece nessa história é um misterioso caçador que ele odeia de coração o índio Lobo Solitário, e ele está disposto a tudo para capturar o índio. Então, nessa história, nessa trama, a gente tem 2 pessoas que se odeiam e não dá para saber o porquê de tanto ódio, né? A verdade só é revelada ao longo que você vai lendo o quadrinho. E é uma história muito boa, repleta de ação, drama, perseguição, tiroteio. Eu recomendo demais. Em terceiro lugar, eu vou colocar essa revista aqui, especial Zagor número 49, com a história Os Despertados. É meio que The Walking Dead aqui, essa história. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mostrar aqui um pouco da arte e comentar aqui a história para vocês. Bem, nessa aventura macabra, Zagor e Chico eles estão na cidade de Cloud Hill e precisam ajudar o xerife local a resolver um grande mistério que está assustando toda a população. Inexplicavelmente, os mortos eles estão retornando à vida. Pessoas que morreram há pouco tempo estão despertando de seus túmulos e causando medo, pânico e morte a todos. Então Zagor e Chico eles precisam investigar primeiramente o que está causando essa ressurreição dos mortos e tentar pôr um fim a essa loucura antes que a morte e o medo se espalhem para várias pessoas do vilarejo. É uma história muito boa mesmo, e digamos assim que eu fiquei surpreso com o final da HQ quando mostra o que estava causando isso, né, fazendo os mortos ressuscitarem e quem era a pessoa por trás disso. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso. Aqui, como a segunda melhor história de Zagor que eu já li até hoje,
eu vou colocar essa revista aqui, Zagor número 158, e essa aqui ela traz duas histórias, né? Mas é o Homem Sem Lei e o Vilarejo da Loucura, mas nessa revista aqui você encontra essas duas histórias em uma só, ela é bem completa, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui pra mim foi a segunda melhor história de Zagor que eu já li na minha vida. É uma história muito boa e espetacular mesmo. Nessa aventura, Zagor e Chico, ao perseguirem perigosos assaltantes de banco, eles acabam indo parar no vilarejo de Truth, uma comunidade onde quase todos seus moradores são fanáticos religiosos liderados pelo cruel Padre Bloom. Ele é um padre, ele é completamente louco, completamente insano, esse padre aqui, e ele usa a palavra da Bíblia para espalhar medo, terror, morte e desespero. É uma história muito massa, muito boa, e sem sombra de dúvidas, é a segunda melhor história de Zagor que eu já li na minha vida. Eu recomendo demais que vocês peguem esse quadrinho aqui. E, em primeiro lugar, como a melhor história de Zagor que eu já li na vida, eu coloco essa revista aqui, Zagor número 1 pela Mitos. A história O Anjo da Morte. Deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês da arte também. Esse quadrinho aqui eu tenho ele, sei lá, eu acho que há uns 8, 9 anos já, há muito tempo. Nessa aventura aqui no Canadá, Zagor e Chico eles precisam combater um pistoleiro fanático religioso que comete diversas atrocidades usando como desculpa a sua visão totalmente distorcida de fé. Além desse perigoso pistoleiro, ainda existe um clima de ódio entre índios e brancos, e um confronto armado está à beira de acontecer, o que pode causar a morte de centenas. Cabe a Zagor e Chico tentar evitar essa tragédia a todo custo. Aí você pode estar pensando assim, peraí, Igor, qual é? Você coloca duas histórias parecidas, a dois, essa aqui, a Zagor número 2, né, como a segunda melhor leitura que você já fez de Zagor, e a primeira, elas não são parecidas? Você pode estar pensando assim, olha, elas até são um pouco, né, nas duas envolve fanatismo religioso, mas elas têm suas divergências. Por exemplo, nessa aqui, o Padre Bloom, já começa que é um padre, na outra é um pastor. Nessa aqui, o Padre Bloom, ele tinha um controle de toda uma população fanático-religiosa. Já nessa outra história aqui, o Anjo da Morte, o Samael, que é o nome do padre, né, que na verdade ele se chama Preacher, mas ele se chama a si mesmo de Samael, ele é um fanático religioso, um pistoleiro extremamente cruel, mas ele não tem um poder sobre toda a população. Pelo contrário, ele é muito temido e odiado. Só que ele quer usar a sua fé como desculpa para fazer as maiores atrocidades que vocês possam imaginar contra qualquer um, adulto, criança, homem branco, índio. É uma história excelente. Foi uma HQ que, quando eu comprei essa revista aqui, que eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei assim, como é que eu posso falar, sem reação, porque ela é excelente, ela é brilhante. O final dela também é muito bacana. Bem, pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu vídeo das 5 melhores histórias de Zagor que eu li até hoje. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá certo? Grande abraço a todos vocês, até a próxima, falou, valeu, fui!